Salve, salve Maria! Estamos aqui para mais um Santa Prosa, o podcast mais monstruoso, topzera do Seminário de Sorocaba. É uma alegria acolher vocês aqui, meus irmãos. Primeiro acolho o Vitor, que vai fazer as perguntas para o nosso irmão convidado no dia de hoje. Também acolho o Igor, que nos dá o ar da graça de partilhar a sua história, a sua experiência vocacional. Então vai funcionar assim, eu vou passar para o Vitor, e daí ele vai passar para você, tá bom? Manda bala. Certo? Então, boa noite, galera, uma alegria mais uma vez estarmos aqui. Então, acho que agora de início, não entrando ainda no discernimento vocacional, fala um pouquinho para nós, nome, idade, paróquia de origem e aonde você está atuando pastoralmente agora. Eu sou o Igor, tenho 24 anos, venho da Paróquia Pastoral do Povo, em Brigadeiro Tobias, e hoje estou trabalhando na Paróquia São Benedito e Santa Teresinha, em Serquilho. Ótimo. Então, dando essa pequena introdução, nós vamos diretamente ao ponto. Igor, fala um pouquinho para nós como foi o seu discernimento vocacional para estar no seminário hoje. Boa pergunta. Bom, o meu discernimento vocacional foi um pouco demorado, porque começou com os 13 anos de idade, onde eu presenciei a perda do meu pai, dos 12 aos 13 anos, e foi um momento onde que mexeu muito comigo. Eu falei, e agora? O pai morreu, e meu pai tinha falecido, e logo minha mãe entrou em depressão. E em junho, para julho mais ou menos, eu participei de um retiro chamado Talitacum. E lá eu tive uma experiência de adoração. E eu olhei para Jesus Eucarístico e falei, vou entrar no seminário. Mas eu não conhecia o que era o seminário. Quero ser padre, mas o que o padre faz? E logo eu saí contando para todo mundo. Porém, não deu certo. Contei para as pessoas, eles falaram, não, coisa da sua cabeça, vai desistir, contei para a família também, não deu certo. E eu fui insistindo. E o tempo foi passando, eu fui tentando abafar esse caminho, esse desejo, esse discernimento. Mas, por mais que eu abafasse, mais esse desejo ele ia crescendo. Então, eu fui fazendo o quê? Eu fui discernindo se era isso mesmo. Então, eu fui namorar, para ver se era isso mesmo. Eu fui aonde, a partir dos meus 17 anos, comecei a participar da renovação carismática. Aí eu comecei a servir na liberação, na música, fui fazer formação de intercessão, pregação, cura e libertação. E foi um ponto que eu falei, agora? O que eu realmente estou fazendo na minha vida? E eu via que, no fundo, eu deveria entrar no seminário, mas eu não entrei. Porque eu falava, como que eu tenho que entrar? Como que Deus realmente me chamou para fazer isso? Não pode ser isso. E foi onde o que realmente me levou até entrar mesmo, foi onde que eu passei pelo fato da pandemia, que eu tive que parar mesmo, porque foi onde que eu estava trabalhando, estava morando sozinho, e minha mãe tinha pegado o Covid, e eu falei, agora, o que eu estou fugindo da minha vida? O que eu estou largando de fato? Então, foi um dia onde que eu estava literalmente sozinho, alugava um apartamento, e eu falei, agora, o que eu vou fazer da minha vida? E logo a gente tem aquela crise, não que antes não tinha, mas eu tive aquela crise que me chocou de verdade, aonde eu briguei com Deus, falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque estou trabalhando, mas estou infeliz, já namorei, mas estou infeliz, fiz um monte de coisa na minha vida, mas estou infeliz, tive essa experiência, e aí? Servi, adoração, mas estou vazio. E na hora me veio uma passagem bíblica, que é onde que, após a ressurreição de Jesus ele vai até Pedro no barco e ele faz 3 perguntas para Pedro. Quando ele diz, Pedro, tu me amas? Essa passagem, ela veio como, de certa forma, uma brasa aqui dentro do nosso coração. Onde veio para mim assim, eu falei, é isso que você tem que fazer. E logo me veio a história de Santo Agostinho. Por isso que muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu me identifico com Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, ele não só foi buscar entender quem era Deus, mas ele foi, de certa forma, viver coisas que não deveria ter vivido. E eu também, porque minha família não veio de uma família católica. A minha avó é católica, mas os outros primos não. Então veio de uma família evangélica, espírita, umbanda, humanista, por aí vai. Então eu fui buscar entender
Então, trabalhar essas questões da religiosidade, trabalhar as questões da pergunta do meu pai. Então, foi um choque para mim, que eu li aquela passagem e falei, não, a partir de hoje eu vou realmente entrar no seminário. E lembrando que eu já havia pesquisado outras ordens religiosas, já havia feito convívio vocacional. Então, eu falei, não dá mais. Então, eu realmente dei o sim, entrei de verdade. Então, foi onde que Deus ele foi realmente estruturando a minha vida. Né? E hoje é cada dia mais essa certeza, né? Desse caminho que eu devo seguir. Então, foi todas essas coisas, todos esses obstáculos que vieram para me fazer hoje estar aqui, de verdade. Interessante. E pensando em toda essa caminhada, todos esses passos dados, que interessante o tempo, né? Então começa aos 13 e se desenrola até os dias de hoje. Então não é um negocinho no start. Sim. Não é algo que começa, parece que vai durar, acabou, já finalizou, não, está tudo resolvido, quero isso. Não, demorou, né? Então parece que realmente você lutou com Deus e não sei se perdeu, se ganhou, mas graças a Ele está aqui. Então, a partir disso, você está no primeiro ano de filosofia, já viveu a experiência do propedêutico, agora está vivendo a experiência do primeiro semestre aqui na casa, que você vai viver provavelmente até o final da formação. Como que está sendo essa assimilação da rotina, essa vivência daquilo que, mesmo já vivendo uma experiência de seminário no propedêutico, você já não vive igual aqui, que é diferente, é mais louco, é mais corrido, e por aí vai. Experiência de sair da sua paróquia de origem, e daí estar numa paróquia nova. Como que está sendo essa experiência do seminário, esse começo de seminário maior? Olha, está sendo um desafio, porque você está no conforto da sua paróquia de origem, está no conforto no propedêutico ali, com os irmãos, né? Até no final do ano você acaba aqui construindo uma intimidade, e logo você saber que você vai conhecer outros seminaristas, dá um certo de, às vezes, um medo. E agora? Será que eu vou conseguir? Será que eu realmente vou me adaptar àquele lugar? Ou à paróquia? Então, esses foram os meus questionamentos. Hoje, venho percebendo isso de uma forma diferente, onde eu venho conseguindo me adequar ao ambiente, de uma forma mais tranquila, mais leve, e também na paróquia também. É claro que, às vezes, tem aquela impressão de como eu posso servir mais, né, na paróquia, ou como eu posso, de certa forma, ser útil no seminário, conseguir construir aquela amizade, aquele seminarista na paróquia, no seminário, propriamente. Então, foi um desafio, não que ainda não seja, mas que hoje eu consegui lidar internamente de uma forma mais tranquila. Então, trago nesse sentido. Pegando o que o Leandro iniciou ali, né? Sobre essa questão de estar aqui, né, seu primeiro ano aqui no seminário conosco, né, e você também já expôs que teve aquele receio, aquele medo de, poxa, eu vou entrar numa casa com um monte de seminaristas, não conheço ninguém, vou ter que me adaptar, estou mudando de paróquia, agora é tudo novo, estou sendo na minha paróquia de origem, são pessoas novas, o que eu vou fazer agora? Eu sou um seminarista. Então, tipo, são N coisas que passam na sua cabeça, né? Mas você consegue visualizar, por exemplo, algum desafio que você passou e que você já superou, ou algum desafio que está latente que você precisa superar, ou algo do tipo, olha, tinha essa visão, mas já não é mais, né? Achava que seria um desafio para mim, mas agora já não é mais um desafio. Tem algo do tipo ou tá tranquilo? Eu achei que ia ser difícil, mas não, está de boa, não é demais. Olha, eu, quando entrei nessa nova fase, eu achava que seria muito difícil eu me adequar aos trabalhos, principalmente da faxina com nova turma. Eu falava, e agora? Como eu vou trabalhar? Cada dia vai mudando a escala, eu vou trabalhar com gente diferente. Eu falava, não vou conseguir, porque eu tenho um jeito do quê? De pegar as coisas e fazer acontecer, sozinho. Eu falava, agora tem que dividir também. Eu já tinha no propedêutico isso. Agora, com mais pessoas ainda, então foi a minha dificuldade. Mas logo eu coloquei assim para mim, não, se eu estou aqui, eu estou para desenvolver, para se moldar. Então eu passei a ouvir o outro. Então hoje eu tenho uma impressão diferente. Eu vejo de uma forma totalmente diferente. Que o padre
não é um padre para si, é um padre para o outro. Então isso foi a chave de mudar meu pensamento. Mas no começo foi difícil. Eu falava, nossa, eu tenho que dividir tarefa de faxina com ele. Eu vou fazer a minha parte e vou deixar. Esses caras não sabem nem segurar o rodo direito, mano. O cara faz faxina com tá virado pra cima. Não, mas era mais ou menos isso. Tá demorando muito para começar. Eu comecei sozinho. Falei, não, vou mudar, comecei a olhar, comecei a ver essa fraternidade. Então foi um desafio para mim isso. Dividir assim. Interessante. Nesse sentido, pensando ainda na rotina da nossa casa, dos desafios que nós encontramos na rotina, que não é fácil, que é corrido pra caramba mesmo, e tá tudo bem, é assim mesmo, é isso que a gente escolheu e tá tudo certo. Qual é a parte da nossa rotina que você mais gosta, que mais faz sentido para você? E se você desejar, qual é a parte que ainda te desafia bastante, além da faxina? Olha, vou trazer a parte que vem me desenvolvendo primeiro, que é a própria da faxina, que é o lugar onde você conhece o outro, você vê como que é a história do outro, né? Então você vai conhecendo o seminarista que está dividindo o trabalho com você vai vendo um pouco como que é a realidade da paróquia dele. Então isso, para mim, é uma coisa que está sendo muito bom, muito interessante. E além também, quando tem um momento de oração, que é um momento onde você consegue construir, né, a intimidade com Deus. Por quê? Sozinho, você até chega até um ponto, mas com os outros você vai mais longe. Então, o momento de oração, de certa forma, para mim, é uma forma de ter mais certeza nesse caminhar, né? Então, eu percebo que no momento de oração me ajuda bastante. Na Santa Missa, estando junto com todos os seminaristas. Interessante. A partir de tudo isso que a gente está partilhando, tem um spoiler, né? A gente já está chegando na metade do final da nossa conversa, né, daquilo que está planejado, mas gostaria de perguntar, você está no começo da formação, então tem uma caminhada, tem um chão bem longo, como ainda tem para a gente, e é isso também, está tudo bem, mas quais são as suas expectativas? Pensando agora, acabou de começar a filosofia, está entendendo de modo mais profundo as dimensões da formação que você está inserido. Quais são as suas expectativas para o futuro? Olha, as minhas expectativas são que eu possa doar o meu máximo para a formação e ser moldado ao mesmo tempo. Então é aprender o máximo que eu puder nas aulas de filosofia, construir um caminho de amizade, né, com o seminarista dentro do seminário, mas acima de tudo dar um auxiliar, né? Uma coisa que eu levo para mim, que veio, né, de certa forma pela vida de São José Maria Escrivá, que o nosso ensino tem que ser diário, né? A forja é diária. Então, a minha expectativa são de dizer o auxiliar, aprender diariamente em cada tarefa, desde a faxina, desde o dia do esporte, desde o dia de uma conversa de repente ali na mesa, e de poder dizer esse sim a Deus, mas olhando a vocação do outro, olhando a vocação daquele que está no começo e aquele que já está aumentando no final. Então é poder contribuir, mas aprender, de certa forma. Isso vai me ajudar a ter mais clareza na vocação. Enquanto expectativa ainda, teve alguma expectativa que foi quebrada? Porque expectativa é realidade. Desde quando você entrou no seminário, teve alguma quebra de expectativa? Poxa, acho que não era bem isso que eu pensava, desse jeito, ou não? Tudo que você idealizou fora é o que você está vivendo hoje aqui dentro. Olha, pergunta boa, pergunta. Então, no começo, até entra na pergunta anterior que você tinha feito, porque foi o meu maior desafio, foi construir amizade na faxina, por exemplo. É algo que mexeu comigo. Então, porque eu falei, e agora? Estou nessa nova fase, tenho que me adequar com todo mundo. E eu achei, ao mesmo tempo, que ia chegar a conseguir construir amizade com todo mundo de forma rápida, fácil. Não. Então, foi uma quebra de realidade para mim. Por quê? Porque eu esqueci que cada um tem a sua história.
Então eu falei, não, eu saí do propedêutico, outra fase. Não dá para mim sair com o mesmo entusiasmo que eles estão na casa. Então, para mim, tentar construir a amizade de uma forma apressada foi algo que mexeu comigo. Então, eu tive que parar, observar a realidade da casa, observar como estava sendo caminhar e aos poucos, porque eu entrei com aquela pressa já, aquele entusiasmo, não, vou fazer de tudo. Foi. Aí, até nos trabalhos, eu fui tendo as dificuldades dentro do seminário, não, calma, vamos desacelerar. Então, para mim, isso mudou a minha percepção. Eu entrei com entusiasmo total, né? Então, eu fui vendo que não é assim. Precisa ser montado por Deus e perceber como que é a estrutura da casa. Então, foi isso. Para vocês terem noção do que o Igor exatamente está falando, imaginem assim, você tem um irmão, você e seu irmão. Agora multiplica a realidade, multiplica isso vezes 23 pessoas, né? Você e seu irmão mais 23. É isso aqui no seminário, né? Nós somos em 25 pessoas, né? 25 adolescentes, alguns já estão ali na fase adulta já, né? 25 homens alguns vivendo já estão na velhice no mesmo lugar, né? O lugar é grande, lógico, o espaço aqui do seminário é grande, então às vezes a gente acaba tendo uma distância um do outro, mas é essa convivência diária, né? É 25 todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, todos os dias. Então a gente convive na hora do almoço, a gente convive no café da manhã, a gente convive na janta, a gente convive na sala de estudo. Esse é o tamanho da dificuldade em que a realidade antes é você e mais alguns irmãos, ou você e mais alguns amigos, e você passa a ter uma realidade totalmente diferente. Agora você tem que conviver, né, com uma quantidade grande, né, significativa de pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu tenho um parecer, o outro tem um outro, o Igor tem um outro, o Jesael tem um outro, e a outra pessoa tem outro. E aí que tá. Tem que aprender a viver em comunidade, né? Tem que aprender a viver em comunidade. Nesse sentido, eu tenho outra pergunta, meio espinhosa. Não é não, na verdade. Tranquilo. Por exemplo, pelo que eu entendi quando você partilhou a sua história, você disse que teve a experiência do trabalho, de morar sozinho, de ter autonomia, né? De fazer o que você quer, no momento que você quer, segundo as suas condições e responsabilidades. Papo, fechou o rolê. Como que é a experiência de sair de uma vida autônoma para ser formado dentro de um processo? Vou melhorar a pergunta. Como que é sair da condição de adulto autônomo para se tornar filho de novo? Nossa, essa é difícil, né? Essa foi boa, essa foi muito boa. Boa pergunta. Tem uma passagem bíblica quando Jesus ele fala o seguinte: ele traz que o servo ele não é maior que o seu senhor, que ele veio para servir, não para ser servido. Então, para mim, eu comecei a enxergar nesse sentido, que se realmente Deus me chamou, então eu estou disposto a tudo, nem que seja radicalmente mudar a minha vida, o que eu estava fazendo, que foi o que aconteceu, né? Porque eu olhei assim, nossa, agora eu vou ter que conviver com outras pessoas, vou viver de uma forma mais missionária, né? Dizendo assim, e agora? Então eu abracei a causa e que aos poucos eu fui trabalhando internamente, me conformando com a situação. Da mesma forma que Cristo ele viveu a sua vida, da mesma forma também os santos eles teve que configurar a sua vida. Então eu tive que, de certa forma, trabalhar muito disso. Que, não que hoje eu faço, né, mas que para mim é menos dolorido, de certa forma, viver hoje. Mas no começo foi difícil. Veio difícil. Nossa, vai dar tudo. Realmente. Então é uma pergunta que eu me faço diariamente. É isso que eu quero? Hoje eu quero ser pago? Ou quero voltar para trás? Essa é a pergunta que eu faço. Nesse mesmo sentido, né? Deixei, né? Morava sozinho, deixei meu trabalho, tive que fazer as minhas escolhas, né?
cada escolha tem uma consequência para você. Fez as suas escolhas, fez o seu percurso. Então, nessa análise de percurso, né? Que dica você pode dar para aqueles que estão nos assistindo, que pensam em ser padre, né? Ou está pensando em pensar na possibilidade de ser padre, né? Que dica você pode deixar para eles? Por exemplo, o Igor fez um monte de encontro, participou da SCC, cura, libertação, pregação, tá. Mas houve um momento que você falou, quero entrar no seminário. Não sei o que é ser padre, mas eu quero entrar. Então, que caminho, por exemplo, eu fui lá e conversei com outro seminarista, ou tal coisa me ajudou nesse discernimento de vocação. Que dica você pode dar para aqueles que estão nos assistindo? A primeira dica que eu posso dar é: tem um diretor espiritual. Converse com ele sobre essas dúvidas, né, para que ele possa te auxiliar, te ajudar, para que o caminho seja muito mais rápido. Segundo, procure um outro seminarista, porque nada melhor que um seminarista que vive algo todo dia dentro da casa ajudar um que está em dúvida. Então, é buscar esse seminarista também. Peça para ele opiniões, como que é o seminário. Tire a dúvida para ele se tentar entender, se caminhar. Terceiro ponto, terceira dica, continue o caminho de oração do discernimento. E o quarto é: permita-se iniciar o processo. Iniciar o processo não é um sim definitivo, mas é um caminho de intimidade que Deus quer fazer com você. Então, permita realizar o discernimento de fazer o convívio vocacional, se é nessa arquidiocese, se é em outra espiritualidade, em outro lugar, mas permita e vai até o final. Então, seguindo esses 3 passos, você vai conseguir ter uma clareza maior. Mas é um sim diário. E que Deus ele vai montando a sua vida, de certa forma, a ver se é isso ou não. Então, essas dicas que eu posso dar. Ótimo. Perfeito. Nós já estamos chegando no final dessa nossa conversa, dessa nossa prosa. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos assistiram, que nos acompanharam. Peço a possibilidade de que vocês divulguem esse podcast, divulguem essa partilha. Talvez eu acabe falando sempre a mesma coisa nessa parte, mas nós precisamos, não no sentido popular e moderno, mas nós precisamos que vocês saibam quem nós somos, para que você reze por nós, para que você torça por nós, e para que um dia, ao chegar um padre, um cara de moleque na sua paróquia, você fala: de onde veio esse menino? Você vai saber de onde veio esse menino, você vai saber quem essa pessoa é, e vai poder ter tido a chance de já partilhar um pouco da história dela. Então, já é um caminho andado, né? Às vezes chega um cara na paróquia, mas quem que é? Ninguém sabe. E a gente está dando essa oportunidade. A arquidiocese nos dá essa oportunidade de nos mostrar de maneira positiva, de maneira sadia, de maneira que agregue para todos, né? Então, nos divulgue, compartilhe, curta, mostre para a família, divulgue nos grupos de pastoral, coloque onde puder colocar esse podcast, as nossas redes sociais, que o Victor vai falar também, que também já é um padrãozão. Agradeço também, Igor, pela conversa, pela partilha, pela abertura, por ter se disposto a conversar conosco. E para encerrar, nós temos aquilo que nós chamamos de resposta sinodal, que é a metodologia única que você não encontra nem no Flow Podcast, dentro da realidade dos podcasts hoje. Funciona mais ou menos assim: eu falo uma palavra e você responde ou com uma frase, com um sinônimo, com algo que te remeta a essa palavra. Então, por exemplo, time de futebol, Corinthians. Entendeu? Essa vai. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Primeira palavra: vocação. Santidade. Santidade. Configuração. Como é que é? Deixa eu fazer uma frecha. Espiritualidade. Espiritualidade é discernimento. Discernimento. Chamado. Tá. Filosofia. Sabedoria. Seminário. Fraternidade. Santo de devoção. São João Paulo. Segundo ou primeiro? Segundo. Ótimo. Família. Família.
bênção de Deus. Olha que bonito. Meu Deus. Ótimo, eu me despeço aqui, agradeço pela paciência, pelo carinho em nos acompanhar. Agora, se você quiser falar uma palavra, uma frase de despedida, uma motivação, é o seu momento, cara. Dá as ordens e depois o vídeo vai encerrar para nós. Pode falar, a turminha. Uma frase que eu deixo, que vem propriamente do Papa São João Paulo II, é ser santo sem deixar de ser jovem. Muito bem. Meus queridos, como o Mano falou, já é rotina nossa no Santa Prosa, né? A gente vai ficar batendo no pé, segue as redes sociais, né? Nós temos tantas redes sociais aqui na Arquidiocese, a gente está na região aqui, mas não sabe nada, né? Ah, mas quem que é seminarista? Ah, mas convívio, o que é convívio? Gente, hoje em dia tudo está na rede social. Então procura as redes sociais, o nosso querido produtor ali, Gessael, o nome dele, irá, se possível, acho que dá, né, Gessael? Dá para colocar lá as redes sociais, então segue a gente lá, dá essa força para nós. Como o Andro diz, é muito bom saber que temos pessoas que contam conosco, né, que ajudam a gente nesse sentido, tanto na oração como na divulgação. Como o Andro disse no último podcast lá, não é para mostrar a gente, o seminarista, que bonitinho, não. É para fomentar a questão da vocação mesmo, né? Porque na Arquidiocese nós temos aí, como foi dito, 25 seminaristas, mas às vezes a gente não conhece nem 10%, né? Então é muito importante que você acabe nos ajudando nesse compartilhamento, certo? E veio aqui na minha memória, e é algo que está, né, acho que muitas pessoas já conhecem, mas às vezes conhecem só de falar, projetos amigos do seminário. Se você quer ajudar concretamente, quando eu falo concretamente, é concretamente mesmo, porque a sua ajuda vem diretamente para nós, né? Aqui nós temos alimentação, aqui nós temos custos, né? Faculdade, nós temos N custos aqui. Para se manter uma casa, você sabe que precisa de custo. Então, o projeto Amigos do Seminário é voltado diretamente para isso. Então, quando você nos ajuda, você está ajudando todos nós aqui, os 25 e a casa de formação. Então, se você quer ajudar concretamente, não posso ajudar com dinheiro, mas eu posso ajudar com produto de limpeza, exatamente, produto de limpeza, né? Eu faço produto de limpeza, eu faço sabão como fala aquele sabão lá que você não faz? Esqueci o nome, sabão de coco, sabão de pedra. Faço sabão em casa, posso não? Traz, gente, né? Toda doação é bem-vinda, né? Mas eu trabalho com outra coisa, gostaria de doar outras coisas para o seminário. Gente, fica à vontade, a porta do seminário é aberta para a Arquidiocese, né? Então, você pode doar aquilo que você quiser, né? E a gente sempre está aqui de braços abertos para lhes acolher, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco e até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom.